Pessoal, boa noite. Nós vamos retomar aqui o que foi pedido no ano passado, que nós tivemos no Pinga Fogo, e algumas questões ficaram sem resposta. Então, nós adotamos hoje, dia 4, esse dia, para ser esse dia onde a gente vai tentar responder todas as perguntas que vierem até nós, à luz da doutrina espírita, que a gente vai responder aqui, comentar. Vocês podem pesquisar nas obras básicas, que lá estarão as respostas. Ninguém aqui vai falar daquilo que não sabe. Ninguém sabe tudo, isso é importante. A doutrina espírita não tem professor. A gente vai pegar aquilo que a espiritualidade colocou e que o Kardec codificou, para que a gente possa juntos raciocinar e buscar aquilo que vai nos consolar e nos confortar. A Cíntia está com 11 questões ali que foram mandadas para ela pelo Instagram e pelo Face, mas também vai ser aberto aqui para quem quiser fazer perguntas. Pode fazer diretamente ou simplesmente chamar um trabalhador e passar a pergunta para ele. Se der tempo, a gente procura em uma hora, porque tem a infância, né? Responder aquilo que vai dar dentro do tempo estipulado, tá bom? Então vamos lá, começar primeiro por ali, depois a gente vai fazer uma lá, uma aqui, uma lá, uma aqui, e vai intercalando, tá? Pode falar. O que é mediunidade e quem pode desenvolvê-la? Acho que muita gente aqui não sabe o que é mediunidade, né? Aliás, se imagina que morreu, acabou, não morreu, não morre, aqueles simplesmente que partiram, deixaram aqui o corpo físico. E como que é a linguagem do espírito? A linguagem do espírito nada mais é do que transmissão de pensamento. Então, o que seria mediunidade? Mediunidade é você aqui, encarnado, conseguir se contatar com quem? Com aqueles que estão no mundo espiritual. Então, nós somos espíritos hoje, usando o corpo físico, e dentro disso estamos encarnados. Estamos aqui em companhia de uma nuvem de testemunhas, segundo Paulo. E o que a doutrina nos diz é o seguinte, que os espíritos interferem em nossa vida o tempo todo. Então o médium nada mais é do que aquele que consegue se comunicar com o mundo espiritual. Então médios somos todos, em maior ou menor grau. Pela intuição, nós recebemos a intuição de quem? Do mundo espiritual. Pela inspiração, recebemos de quem? Do mundo espiritual. A psicografia é vindo de quem? Do mundo espiritual. A psicofonia também vem de quem? Do mundo espiritual. Como é que se desenvolve isso? Simplesmente através do estudo sistematizado. É o estudo que vai nos oferecer ferramentas para que a gente possa dominar a faculdade. Então a faculdade ela é de todos, porém usá-la com bom senso, aí cabe a cada um. O bom médium não é aquele que recebe as comunicações do mundo espiritual. O médium bom é aquele que é uma pessoa de moral elevada, que está em comunhão com os bons espíritos. Essa é a grande diferença. Então, médium somos todos. O desenvolvimento é através do estudo. Respondi? Vai passar para o pessoal aqui? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Todo mundo encabulado com vergonha? Quem? O que o Espiritismo explica sobre o nascimento de gêmeos? Nascimento de gêmeos? É bem interessante essa pergunta, né? E vamos responder isso fazendo uma pergunta. Vocês acham que o amor une? E o ódio? Semelhante atrai? Então, muitas vezes, no ventre materno, tem dois espíritos ali necessitados de se ajustar. Então, vem como irmãos gêmeos. Para quê? Para que no palco da vida aprenda um com o outro a se aceitar e desenvolva o amor. Ajuste maior não existe. O ajuste maior é sempre na família. É por isso. Mas não só gêmeos, né? Às vezes casais também. Não, mas assim, eu estou especificamente do gêmeos. Então, irmãos gêmeos, olha só. Aí você pega aí, às vezes, um temperamento totalmente diferente
do outro. Vêm juntos para quê? Para aprender. A lei maior é lei de amor. Então se faz necessário a gente estar junto dos nossos desafetos. Para quê? Para desenvolver amor. Então, os gêmeos, não, vamos dizer que todos, mas grande parte estão juntos ali por pura necessidade. Mais alguém ou vou passar? Cíntia? Respondi? Sim. O que acontece com um jovem ou uma criança que se suicida? Bem interessante essa pergunta, né? Se a gente pegar o livro dos Espíritos, questão, se não me engano, depois do 920, depois do 920, vai para frente um pouquinho, ele vai falar do suicídio. O que é o suicídio? É o espírito que abandona a prova. Qual é a finalidade da reencarnação? A finalidade da reencarnação nada mais é do que você vir aqui, espiar o seu passado e passar por provações, aquilo que te impulsiona para frente. Quando você interrompe isso, você interrompeu a prova que você mesmo solicitou. Qual é a consequência disso? Começar tudo de novo, só que de uma forma talvez um pouco mais trabalhosa, né? Aquilo que talvez fosse um pouco mais simples se torna um pouco mais pesado. Então é um recomeço, tanto para um quanto para outro. Agora, a dor, o sofrimento, ele vai ser aí de cada um. Não tem uma regra geral para todos, porque cada um é um espírito, envolve causas, consequências, uma série de particularidades. Mas o resultado é, adiou o processo evolutivo. Vai ter que começar tudo de novo e passar pelas mesmas experiências para ver se aprendeu a lição. A grande decepção de quem faz isso é chegar no mundo espiritual e perceber que a vida não acaba. Então, ao invés de você estar com um desafio, você arrumou mais. Esse é o ponto. Pode falar. Será que nessa pergunta a pessoa também não queria elucidar? O pessoal fala que quem se suicida vai para o vale dos suicidas. Não era essa? Olha só, assim, se a gente for pegar a literatura espírita, aliás, eu vou indicar para vocês, peguem o livro Céu e Inferno. No livro Céu e Inferno tem várias entrevistas que o Kardec fez com uma infinidade de espíritos. E lá você não vai encontrar a resposta vale dos suicídios. Você não vai encontrar essa resposta. Porque tudo é uma condição mental, vibracional. Assim como um umbral. Tudo. Então o que acontece? Aonde está o céu e o inferno? Isso é consciencial, está dentro de você. Então, espíritos que estão vibrando na mesma frequência vão estar na mesma sintonia. Então, frequência, vibração, sintonia. Então, pode estar junto, como pode estar não junto, e na maioria das vezes pode ter certeza. Estão presos à própria consciência. Não enxerga nada além do sofrimento. Mais alguma? Aproveitando, estava falando de evolução, né? Que tem que reencarnar. Então foi falado isso também na terça, no domingo. A gente só evolui quando reencarna? Só evolui quando reencarna. Questão 66 do livro dos Espíritos. Mas quando você está espírito, você está num nível de energia. Sim. E lá, você não está aprendendo? Não, você aprende. Mas onde você vai pôr em prática? Mas lá mesmo, não está? Não, lá você não, lá você aprende, A lição está lá, todas elas para você. Mas onde você vai pôr em prática o que você aprendeu? É aqui. Então você reencarna para pôr em prática. Porque é aí que é o teste, para saber se você realmente aprendeu. A gente confunde o que vem de orientação, de instrução, com a vivência. Olha a diferença. Uma coisa é aquilo que eu li, que eu estudei. A outra é aquilo que eu pratiquei e vivenciei. Então a gente só vai praticar onde? Na matéria. No mundo espiritual você não vai praticar desapego. Não tem como você praticar desapego no mundo espiritual. Você vai praticar onde? Mas você ajuda o outro lá também. Ou Se é você ajudado estiver também. em condições de ajudar, sim. Tá. E a gente precisa entender o que é ajudar. O que é ajudar? A gente vai aprender o que é ajudar, porque a maioria de nós não sabe o que é ajudar.
interfere na vida dos outros, dá palpite, dá conselho, dá receita pronta. Isso não é ajudar, isso é atrapalhar, né? A gente tem que entender que cada um tem o potencial divino. Então ajudar é estimular a pessoa a fazer por conta própria. Olha só, Jesus já orientou: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então cada um tem condição. Então no mundo espiritual a gente se prepara, aí mergulha na carne para ver se realmente aprendeu a lição. Por isso que a maioria de nós falha. Tem que dar exemplo, né? Hã? Tem que dar um exemplo. Se você só dá exemplo é que você vivencia, Então, senão não. você tem que dar um exemplo, não ensinar. Por isso que assim, o exemplo arrasta. Falar é uma coisa, viver é outra. Por isso que não é o seu falar, é que você realmente faça, que você sente. Então a questão 66 diz o seguinte: eu posso passar, senhora, só um minutinho. A questão 66 diz o seguinte: o espírito que ainda não atingiu a perfeição, o que precisa fazer? Submeter-se à prova de uma nova reencarnação. É só aqui na matéria que a gente aprende as sensações, as emoções, o sentir. É só aqui que a gente vai aprender a desapegar, a ser paciente, compreensível, tolerante, né? É só aqui. Lá no mundo espiritual as coisas são muito diferentes do que a gente imagina. Lá você não tem necessidade de comer, de beber, de vestir, de se locomover de carro, você não precisa ter casa, não precisa nada disso. Então ninguém vai te, né, de uma certa forma, instigar por isso. Aqui é que a gente vai aprender. Aqui é que você é aprovado. Pode falar. Tá, sou professora, tá? Como professora, você aprende, quando você aprende, certo? Você não esquece. Só que a gente aprende lá e quando a gente encarna, esquece A tudo. gente se instrui lá, a gente aprende aqui, são coisas diferentes. Então, mas você se instrui lá, chega aqui, esqueceu tudo. Não, você não esquece, a gente não esquece o que a gente é. É esse o grande desafio nosso, aliás, a grande confusão nossa é isso, achar que a gente esquece o que a gente é. Esquece o que fez, mas não o que é. O que é o que você sente, o que é o que você pensa. Isso você não esquece. Olha só, você não esquece. Então a gente confunde isso. Ah, esqueci, você não esqueceu. Porque você demonstra o que você é. O orgulho você não vai esquecer. O egoísmo você não vai esquecer. A maledicência você não vai esquecer. Sim, mas Entendeu? quando você sabe que isso daí é errado, daí você vem para esse mundo. Olha o que você falou, quando você sabe. Então, O nosso saber não é do intelecto, o nosso saber é do sentir. Olha a diferença, está aqui, ó. Sentir. Por exemplo, a senhora vai no médico. Aí o médico fala: a senhora a partir de hoje não pode comer mais doce. Só está sabendo que não pode comer doce, não é verdade? Mas o que vai fazer daqui a pouco? Vai comer o quê? Por quê? Só não sabe que não é para comer doce? Percebe? Então o saber não é daqui. O saber é do sentir, é do viver. Então no mundo espiritual a gente vai ter um monte de aula. Vai se instruir, ó. Você vai se instruir para essa nova bagagem aqui, essa nova viagem. Legal. Só que agora você vai lá fazer a viagem. E aí, será que você realmente tem disposição para colocar em prática? Ou você vai se deixar encantar pelas coisas? A maioria de nós faz o quê? Se encanta pelo mundo, esquece, porque não presta atenção em quem? Você mesmo. Olha só, nós temos a capacidade de transferir a responsabilidade para o outro. Eu sou infeliz por quê? Por causa de alguém ou de alguma coisa. Não, você é infeliz porque você ignora as leis divinas. Se você não ignorasse as leis divinas e seguisse as leis divinas, você não é infeliz. Então, o mundo espiritual, a gente se prepara para a viagem, mas o aprendizado é aqui. Bom, aqui é o exercício, para ver se realmente a gente aprendeu a lição. Tá? Respondi? Como o Espiritismo vê o papel da religião no desenvolvimento da sociedade? Qual a função da religião no progresso moral e espiritual? Vamos
pegar duas situações aqui para a gente comentar primeiro, né? Jesus não criou religião nenhuma religião criou Jesus. Jesus veio aqui apresentar uma filosofia de vida. Mas no mundo temos várias religiões, não temos? Qual seria o papel principal das religiões? No mundo mais primitivo, ela tem um papel, que é podar alguns instintos nossos, né? É criar umas regras para que a gente possa viver. Por isso que ela coloca céu, inferno, punição, que a gente não tinha condições de compreender. Então, qual é a função dessas religiões? É colocar o ser num caminho de melhora. Esse é o ponto. Em mundo superior, não fiquem aqui preocupados, aqui não tem religião. Mundo superior não existe religião. Por quê? Porque todos estão conectados com a verdade e com o amor. Então, qual seria o papel principal de todas as religiões? Criar seres melhores, pessoas do bem. É esse o papel principal dela como sociedade, é melhorar as pessoas. Mas a gente só vai se melhorando à medida que a gente vai se instruindo, compreendendo melhor as coisas e se libertando de quem? De nós mesmos. Então todas as religiões do nosso planeta têm o seu papel. Nós temos espíritos aqui de vários níveis de compreensão e evolução, e cada um está onde se sente bem e à vontade. À medida que vai se instruindo, se codificando, vai buscando outros caminhos. Então não existe nada errado, para cada um o seu local de afinidade. Então o papel principal seria formar seres do bem. Esse é o ponto. Mais alguma? Mais alguém? Pode falar. Síndrome do pânico e depressão. Como A gente poderia ser muito objetivo aqui, né? Falta de fé e orgulho. Resolveria. Falta de fé e orgulho. O que é pânico? É medo. O que é medo? Medo é aquilo que é o desconhecido. Então o desconhecido causa o quê? Medo, pânico. É desconhecido. Nós temos medo do desconhecido. Então a gente precisa do quê? Buscar conhecimento, trabalhar o sentimento, para que você não tenha mais medo. Jesus diz para nós o seguinte: se tiveres fé como um grão de mostarda, dirá essa montanha passa daqui para lá. Essa montanha passará. Quem tem medo tem fé? Por que não? Por que não confia? Porque não sabe. Porque não sabe. Ele simplesmente não sabe. Então, por não saber, ele tem medo. A criança não tem segurança? Não tem medo? Porque ela não sabe. Então, o que vem do pânico? A gente tem um histórico muito longo para trás. Muito longo. Esse histórico nos trouxe até aqui. Quantos de nós temos traumas e situações mal resolvidas? Precisaria do quê? Trabalhar isso. Quantos de nós não se perdoou ou não perdoa? Então, olha quanta coisa tem que ser trabalhada. Não é uma coisa tão simples, ela é complexa. Mas se você tiver conhecimento, você vai fazendo o quê? Trabalhando aquele medo, entendendo que o medo ele é irracional. Ele é um sentimento que aflora. Então eu preciso trabalhar esse sentimento. Eu preciso buscar ajuda terapêutica, psicológica, espiritual para ir melhorando. Quando nós tivermos evolução, a gente não precisa nada disso. Mas nós ainda somos seres muito ignorantes. E qual seria o papel aí que você falou da depressão? Por que uma pessoa fica deprimida? Alguém aqui ficaria deprimido se fosse feito tudo que você gosta? Seus desejos todos satisfeitos, você ia ficar deprimido? Agora vamos lá, o mundo não te atende mais. As pessoas não te respeitam mais. As pessoas não fazem mais aquilo que você gosta. Começa a mexer com o quê? Com a sua autoestima. E aí o mundo não muda para me atender. Olha só, o mundo não muda para me atender. Então eu não quero mais nem ficar no mundo. Eu não quero mudar a mim, eu quero mudar quem? Então, com isso eu começo a me fechar onde? Em mim
mesmo. Ao invés de eu trabalhar ao contrário, vocês vão falar, é fácil. Não é fácil, não é difícil. Mas a gente precisa trabalhar o sentimento. Precisa entender o porquê que aquilo vem, por que aquilo aflora em mim. Tem que ter uma causa. A causa qual é? A minha própria ignorância. É a falta de cuidado para quem? Comigo mesmo. Por que hoje tem muita gente depressiva? Porque as pessoas se comparam com as outras. Hoje a gente vive um perigo danado pela própria mídia, porque hoje é todo mundo no celular postando coisa que muitas vezes nem vive. Uma falsidade. Então as pessoas acabam, mas eu não consigo ter aquilo que o outro tem. Eu não consigo viver a vida do outro. E aí faz o quê? Começa a se fechar onde? Em si mesmo. Se julga tão infeliz. Então olha só, de novo, vá buscar ajuda. Vá buscar uma terapia, vá buscar se conhecer. Vá buscar algo que te preencha esse vazio existencial. Por isso que a gente, enquanto espírita, estudando doutrina, esse vazio existencial vai sendo preenchido por coisas objetivas. E aí você começa a ser muito mais forte do que você próprio imagina. Você passa a olhar as coisas como desafios e não como problemas. Então qual é a causa de tudo isso? Ignorância. Ainda ignorância. Tem como resolver? Tem. O pessoal diz, não tem cura? Tem. Desde que faça a coisa correta. Se não se curar nessa, vai reencarnar de novo e vai aprender. Nós estamos todos para aprender. Como a Nilza colocou no recado, a dor é necessária. Sofrimento é opcional. O sofrimento é quando eu não compreendo a causa da dor. E aí eu começo a sofrer. À medida que eu consigo compreender aquilo, o sofrimento deixa de existir. Esse é o ponto. Respondi? Pode falar assim. Qual o entendimento da doutrina espírita sobre o Espírito Santo? Espírito Santo? Vou fazer uma analogia rápida para a gente pensar. Segundo a ciência, o planeta tem 4,5 bilhões de anos, certo? Mais ou menos isso. Mas que o universo, segundo o Big Bang, tem 13,1 bilhões de anos, mais ou menos isso. Então, peraí, se a Terra tem 4,5, concorda que tem planetas que devem ter quase 13? Se esse planeta tem 13, esses espíritos são um pouquinho mais velhos que a gente, não são? São ou não são? Sim. Estou pegando só ciência, tá bom? Então, se eles são mais velhos que a gente, eles já trilharam caminhos que a gente ainda não. Então, eles são mais evoluídos. Então, para nós que temos uma visão muito pequena, eles são quem? Santos. Mas a doutrina diz o seguinte: todos nós, todos, o universo inteiro, todos os espíritos são criados da mesma forma. Só que Deus existe desde sempre. E desde sempre criou. Então tem espírito no mais alto grau de pureza que a gente não tem a mínima ideia. Então na escala espírita, questão 112 e 113, existem os espíritos puros, que já se despojaram de tudo aquilo que é matéria. Nessa escala eles estão lá no fim da linha. Sabe onde nós estamos? No começo, aqui embaixo, ó. Uma diferença muito grande. Então esses são espíritos puros, que na nossa visão são santos, mas não é um. São uma infinidade que a gente não tem a mínima ideia. Espíritos no mesmo patamar de pureza, de evolução. Para nós são espíritos que já atingiram essa santificação. Esse é o ponto. Então para nós não é da mesma forma como as pessoas veem um único Espírito Santo. São uma infinidade de espíritos. Pode falar. E um médico falou para mim que a minha mãe não reencarnaria mais, porque ela já tinha feito todas as vezes sérias. Isso acontece? Provavelmente ele está falando para você uma grande mentira, mas tudo bem, eu vou questionar, né? Porque quem é ele? Quem somos nós para não, você não vai encarnar mais? Isso é determinado pela gente mesmo, nosso nível de frequência e evolução. Agora, os espíritos podem não reencarnar mais no planeta Terra? Uma grande parte de nós provavelmente não vai reencarnar no planeta Terra. Sabe por quê?
porque não atingiu o patamar de regeneração, vai para mundos inferiores. Aí é pior, não é? Olha só como uma coisa é, né? Então, aqueles que estiverem no patamar, vibração, frequência, de estarem em regeneração, vão ficar aqui. Aqueles que não, vão ser convidados a se retirar e ir habitar no planeta, ainda saindo do estado primitivo. É a teoria do anjo caído. Mas ninguém pode afirmar nada de ninguém. As pessoas falam simplesmente que imaginam. Por isso que a gente precisa ter base, estudar, entender as coisas e não afirmar simplesmente aleatoriamente. Talvez ele já faz isso para te agradar. Ó, sua mãe está bem, está tranquila. Ela é muito leve. Roberto, Pode ser. provavelmente quem está reencarnando na Terra dificilmente não vai reencarnar de novo. Pode Para ser não sim. reencarnar tem que ser muito evoluído. Pode ser sim, pode ser que não. Pode ser convidado aí para um planeta aí que agora está saindo do primitivismo. Não pensando em planetas menos evoluídos. Né? Mas pra O não mais reencarnar, a gente pensa que, tipo assim, é Jesus, não reencarna. É. Então, não, né? Imagina, já está nesse patamar, já conseguiu o diploma. Pois é. Não existe isso não. Isso. Cíntia? O conceito de provas e expiações pode ser comparado com a ideia de pecado em outras religiões? Não. Ah, desculpa, Antônio, daqui a pouco eu posso dizer, Antônio, só um minutinho. Se eu só responder essa aqui, eu já te falo, tá? Não, porque o pecado tem aquele processo de você ser julgado, julgamento, ou punição ou absorção. Alguém vai te julgar. Não tem nada a ver com provas e expiações. O que é prova? Prova é que ele te impulsiona para frente. Prova. Ninguém te julga de nada. Não existe julgamento. Isso é uma coisa só da nossa cabeça. E o que é a expiação? Olha só, questão 999 do Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta: basta se arrepender aqui? Imagina, você está na hora lá, na hora H. Você se arrepende de tudo que você fez. Se arrependeu. Basta isso? Não, resposta não. O arrependimento te ajuda. Mas o passado deve ser expiado. Então, quer dizer, você vai voltar aqui para colher os frutos da sua própria semeadura. Mateus capítulo 16, versículo 27. Jesus diz que viria e a cada um seria dado segundo as suas obras. Então, assim, tudo que você faz, tudo é para você. Ele pode refletir no outro, mas é teu. Se é bom, maravilha. Se não é bom, vai te dar sofrimento e dor. Por isso que é sempre uma escolha tua. Você vai escolher o caminho que você quiser fazer. Então, pecado é aquilo que alguém vai te julgar, ou vai te absolver, ou vai te condenar. Não tem nada a ver com provas e expiações. São totalmente diferentes. Prova é o que te impulsiona para frente. Expiação é consequência dos atos cometidos que ninguém escapa de si mesmo. Tá? Antônio. Nos mundos primitivos, não havia o conhecimento do Consolador prometido. Não entendi, não dá para ouvir, por favor. No mundo primitivo, não havia conhecimento do Consolador prometido. Sim. Temos hoje, em provas e expiações, esse conhecimento. Para frente, essa transição planetária, regeneração, mundos felizes, ainda a doutrina dos espíritos, ela vai valendo para frente ou é só aqui no... Você colocou uma pergunta fantástica, né? Para a gente entender. Olha só, doutrina dos espíritos, trazida por quem? Pela espiritualidade. Quem coordenou? Quem coordenou? O espírito da verdade. Então ela vale para quem? Para a gente. É óbvio que vai chegar um ponto da nossa existência quanto espírito que a gente vai necessitar de novos conhecimentos. Então ela te dá a base para que seja esse trampolim. Vamos, o que a gente tem para aprender em mundos felizes? O
que a gente tem para aprender é a gente deixar de ser egoísta e orgulhoso. A gente ser aceito na comunidade cósmica. Imagina, seres de outros planetas, espíritos de uma inteligência muito maior, nos instruindo. Seria algo maravilhoso. Então, a doutrina vem para preencher esse espaço de conhecimento, a nossa capacidade de compreensão. O que tem para frente é muita coisa que a gente nem imagina. Então ela te dá a base estrutural para que você possa alçar novos voos. Imagina quanto conhecimento tem no universo que a gente não tem a mínima ideia. Então ela vem para nós como esse alicerce para um futuro brilhante e maravilhoso. Respondi? Pode falar. Essa semana eu recebi um post e aí eu queria saber da sua versão. Minha não, da doutrina, por favor. É que o post já é de uma pessoa espírita. Então eu queria saber agora aqui. Qual é o ponto de vista do espiritismo perante o anticristo? Anticristo? Tem muito folclore em cima do anticristo. O que seria anticristo? O que seria anticristo? Como? Tudo aquilo que é contrário ao que Jesus pregou, seria quem? Só que se pegou essa figura como se fosse um demônio, alguém que viesse aqui para ser o que? O contraponto de Jesus. Não existe anticristo. O que existe é, nós ainda somos espíritos muito ignorantes, vinculados à matéria. Então tudo que é matéria nos prende. Então isso seria contrário ao ensinamento do Cristo. O Cristo falava para quem? O espírito imortal. Ele falava de futuro, de vida espiritual, de bons ensinos, de você ser Deus, de você ser responsável pela sua existência, de você ser um espírito imortal, de que se você não aprender a amar, você não vai melhorar. Então tudo aquilo que é contrário a isso seria o quê? Anticristo, mas não uma figura personalizada, personificada em alguém. Isso é folclore. Então, o materialismo é anticristo? Veja, mas não da forma como se é colocado. Então, tudo no universo tem sentido. O mundo material é necessário, senão a gente não evolui. Olha só, não evolui. Então, dentro dessa proposta, a ignorância seria anticristo. Entendeu? Então, aquilo que é contrário aos ensinamentos de Jesus, mas não a personificação de alguém. Então, dessa forma como foi colocado anticristo, isso não existe, porque não existe demônio. Não existe demônio. Isso não existe, são espíritos simplesmente ignorantes. Se a gente pegar a questão 120, Kardec pergunta: por que Deus criou espíritos bons e espíritos maus? Deus não criou espíritos bons, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Os espíritos têm que passar pela feira do mal para progredir? Não. Feira do mal não, mas todos os espíritos passam pela feira da ignorância. Na questão 120 diz isso, passa pela feira da ignorância. A 115 fala que todos simples e ignorantes. Então nós passamos pela feira da ignorância. Por isso que a gente idealiza muita coisa que não existe. Se criou muito folclore em cima de muita coisa. Tá? Respondi? Qual o papel da prece dentro da prática espírita e como ela influencia os espíritos desencarnados? Se a gente pegar a questão 658 e seguinte do livro dos Espíritos, fala sobre a prece da lei de adoração. A prece, ela atrai para você a assistência dos bons espíritos. Então, por isso que a gente sempre faz prece, tanto para iniciar qualquer reunião, para terminar. Porque nessa prece, a gente está buscando a assistência de quem? Dos bons espíritos. E quando a gente ora por alguém que já partiu, que está desencarnado, por mais ignorante que esse ser se encontre, querendo ou não, esses espíritos de luz vão fazer o quê? Auxiliar esse irmão dentro da condição dele. Então a prece tem esse papel de aliviar as dores de quem está em
sofrimento. Esse é o papel da prece, tanto aqui quanto no mundo espiritual. Tá? Vamos aí, mais uma? Alguém tem alguma pergunta? Como a comunicação mediúnica pode ser filtrada para evitar mistificações e fraudes? Ah, legal, a gente está estudando aqui, aliás, né? Começamos a estudar ontem o livro dos médicos, que é o maior tratado, né, que existe sobre a mediunidade do planeta. Não tem nenhum livro que bata esse livro. Então lá foi feito estudos sérios para colocar esse ponto. Se nós passássemos tudo pelo crivo da razão, a gente ia ser enganado? Não. Vamos lembrar de Sócrates, filósofo grego, né? Sócrates, a gente passar tudo pelos 3 crivos. Quais seriam os 3 crivos? Bondade, verdade e utilidade. Aliás, ninguém ia falar mais nada, né? Porque se tudo que você fosse falar, se fosse passar pelos 3 crivos, você ia falar, melhor eu ficar quieto, né? Olha só, verdade. Será que isso realmente é verdadeiro? Ou é fruto da minha própria imaginação? Ah, legal, é verdadeiro. Eu não pensava nisso, não vinha de mim, veio essa mensagem. Verdadeiro, tá bom. Ela é boa? Vai causar algo bom? Talvez não. Então, olha só, já não passa pelo. Não, mas ela é boa. Legal. Ela vai ser útil? Não. Então, para que perdemos isso? Então, tudo deveria ser passado pelo crivo da razão. Se nós passássemos tudo pelo crivo da razão, pode ter certeza que na literatura espírita existe uma redução brutal de muitos livros psicografados. E tem muita coisa aí que é muito mais imaginação, futilidade, que não tem utilidade nenhuma, mas está na literatura. Então, quando a mensagem vem para a gente vai usar por esse livro. E qual é a melhor forma? Estudando. É só o estudo, a base, que vai te dar condições. A gente precisa estudar para aprender as coisas, não precisa? Mas não esquecer. Quem não estuda e aprende, aprende. Aprende. A gente tem uma confusão aí, né? Não esquece. Vamos lá. Uma profissão, você não tem que aprender a profissão? Você tem que aprender. Então, por que mediunidade você não precisaria? A faculdade está aí. Precisa aprender a dominá-la, a entendê-la. Então, o estudo sistematizado é necessário. Se a gente estudar, aprender, você jamais vai ser enganado. Passe tudo pelo crivo da razão. Mais alguma? Mais alguém? Não? O pessoal agora se ganhou, pode falar. Quando estamos no mundo espiritual, a gente faz um planejamento reencarnatório. Quando a gente, normalmente o pessoal tem, né? Vou para lá e tem essa consciência amplificada que não consegui cumprir ou se cumpriu em uma parte. A gente encarnado consegue ter essa dimensão, se a gente cumpriu ou não? Olha que coisa interessante, vai até responder a pergunta da senhora também aqui, que ela está encafifada com isso, né? Esse negócio de esquecer. Sabe esquecer? Olha só, Deus é tão fantástico que a inteligência suprema, causa primária de tudo, que a gente poderia até fazer uma brincadeira aqui. Será que a gente está realmente reencarnado? Né? Olha só, porque o que acontece com a gente toda noite? Toda noite. Toda noite, o seu corpo dorme. Você dorme? Tem muita gente que acha que dorme. Vou dormir, né? Não, vou colocar meu corpo para dormir. Que ele precisa dormir para fazer todas as suas funções. Mas e eu? Consciência, essência, inteligência. Eu vou para onde? Solto o corpo e vou para o mundo. Olha que fantástico, a gente vai se refazer no mundo espiritual. A gente volta para lá. E você não esquece nada, porque está onde? Tudo em você. Então toda noite você volta para o mundo espiritual. Aquele espírito que é responsável pela tua evolução, chamado anjo da guarda, espírito protetor, o nome que você quiser dar, seu amigo espiritual, mentor, ele vai te ajudar você lá.
vai te colocar em condições de você lembrar, se você quiser. Se você quiser. Você voltou para o mundo Se não fizer espiritual. uma presta antes de dormir, não vai. Você voltou para o mundo espiritual. Tem gente que volta para o mundo espiritual, vai para a balada, vai para o bordel, vai para o trabalho, vai, né, fazer outras coisas. Tudo bem, você é livre. Livre arbítrio. Mas nós voltamos para o mundo espiritual. Então, tudo aquilo que você se comprometeu a fazer, e se o seu mentor perceber que você está meio desviando, ele vai dar um jeitinho e falar: oh, vem aqui. Lembra do que você se propôs? Você está desviando. Meu amigo, você está desviando, a consequência vai tua mesmo. Então nós somos lembrados sempre. Lembrados. Agora, como é que eu sei se eu estou indo bem ou não? É uma bela pergunta, não é? Olhe como é que estão os seus sentimentos. Como é que estão os seus sentimentos? Continua igual? Você continua arrogante, maledicente, invejoso, egoísta, continua sendo o dono da verdade, continua fazendo as mesmas coisas todo ano, todo dia, passa ano, vira ano, você continua igual, você já tem a própria resposta. Tem muita gente que se julga dono da, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. Se não for assim, eu levo a bola embora, né? Não tem mais brincadeira. Pronto. Então, se a gente fizer um exame de consciência, por isso que, de novo, arbítrio é teu. Livre-arbítrio. Quem vai te julgar? É a tua própria consciência. Questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência do ser. Então, toda noite a gente vai no mundo espiritual. E durante o dia estamos aqui. Olha que legal. Você está no mundo espiritual, aí o relógio desperta, aí você volta, veste o corpo e sai para o mundo. Então faça a sua avaliação. Você mesmo, é a tua consciência. Quando você põe a cabeça no travesseiro, está leve ou está pesado? Está com alguma dúvida ou não? Está guardando mágoa ou não? Está com raiva de alguém ou não? Como é que foi seu dia? Começa a fazer a avaliação. A gente precisa esperar chegar lá. A gente pode começar a fazer quando? Aqui. Hoje, nós estamos preparando a nossa próxima. E muita gente não pensa assim, não quero nem pensar nisso. Não tem problema. Quando chegar lá no mundo espiritual, depois que passar a perturbação espírita, que demora, né? Tem gente que acha que não. Desencarnou, você vai ficar perturbado um tempão. Um tempão, sem tomar consciência que desencarnou. Aí depois que toma consciência, depois de um longo tempo, aí vai preparar uma nova oportunidade. E na consciência de cada um está exatamente o que você precisa aprender. Olhe para aquelas pessoas que são uma pedrinha no seu sapato. Aí você vai perceber que você tem muita coisa para aprender. Fica mais fácil. Respondi? Tem mais aí? Como lidar com o materialismo crescente sobre a ótica espírita? Na realidade, o materialismo não está crescente. Isso não existe. Né? O que é crescente nem é crescente? É só o egoísmo. Está todo mundo aí na sua exclusividade. Então, o egoísmo ele é latente. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda muito atrasados. Qual é a forma de combater o egoísmo? Forma de combater o egoísmo. Pegue o livro dos Espíritos, acho que questão 913 seguinte, vai falar do egoísmo. Ele fala do egoísmo. Qual a forma de combater? Mostrando que existe a vida espiritual. Essa é a forma. Vida espiritual, mostrando que a tua realidade não é material, porque aqui é tudo passageiro. Passageiro. Então, através da educação, da compreensão, do entendimento. Não tem outro jeito. Então, não é que o materialismo é crescente. É que hoje o egoísmo está mais latente. Olha que coisa maravilhosa. O conhecimento dele é maravilhoso. Jesus diz lá no passado que não haveria nada oculto, que não seria revelado. Está tudo sendo revelado, não é? O que está sendo revelado? Essas coisinhas que a gente estava guardando. Então o egoísmo está cada vez mais latente. Por quê? Porque prestar atenção. Ou aqui ninguém se julga egoísta. Todo mundo aqui já é espírito com asinha.
Brincadeira, não tem assim, né? O egoísmo faz parte ainda da nossa imperfeição, porque nós estamos muito mais vinculados ao instinto. Então ele não está crescendo, ele está sendo mostrado. É como se ele estivesse numa nuvem, tirou a nuvem. Então está tudo sendo mostrado, evidente. Para quê? Para que a gente possa melhorar. Qual é o processo? Autoconhecimento. Entender que você é um espírito imortal, vivendo uma experiência material. Alguém duvida disso? Que é um espírito imortal? Ou que é um espírito? Ou que não é nada? É só olhar que ninguém vira semente. Ninguém vira semente. Uma hora ou outra todo mundo vai partir, morrer, não é assim? E que morre de novo o corpo, a personalidade, você continua. Então é começar a ter esse pensamento, entendimento, e aí as coisas vão se modificando. Peguem o capítulo 3 do livro A Gênesis. Olha lá sobre o bem e o mal. Aí dá para entender muito bem as respostas sobre o egoísmo. Da onde ele vem, porque ainda nos domina. Quando a gente se deixar perceber a vida espiritual, o egoísmo deixa de fazer parte da nossa vida. Respondi? Sim, Nilson. Logo na sequência dessa 913, só não me lembro o número da pergunta, Kardec pergunta porque, já que a doutrina espírita, né, veio para revelar tudo, por que Deus já não mostra tudo para nós, né, de uma vez, para facilitar? Aí o Espírito, na verdade, responde que aí não haveria mérito, né? Se a gente já viesse de lá e lembrasse tudo que a gente tinha que fazer, não haveria mérito. Tem dois pontos. Uma delas, por que Deus não criou todo mundo puro? Que moleza, hein? Aí você não tem como, né? As coisas têm que ser conquistadas das nossas próprias experiências. Eu não seria simples e ignorante para caminhar. Esse é o propósito de vida. E você lembrar, vamos pensar nisso. Vou pegar essa parte aí só para a gente refletir. O nosso passado, será que a gente era bonzinho ou não? Vamos voltar no passado um pouquinho? Vamos voltar um pouquinho no tempo, no relógio do tempo. Vamos nos imaginar agora aqui no ano 1600. 1600, né? Será que as leis eram as mesmas? Será que o respeito pelo outro era o mesmo? Será que existia aí alguns direitos? A coisa era mais bruta, não era bruta? Então a gente não era tão bonzinho como a gente imagina, né? Hoje a gente guarda um pouquinho aqui, fica irritadinho, com raiva, mas segura. Será que naquela época, quando você ficasse com raiva de alguém, você ia segurar? Provavelmente ia ser na espada, não é? Então será que lembrar o passado que eu fiz vai ser positivo? Acho melhor não, né? Então olha só. O que a gente fez ficou esquecido. Ainda bem, porque a gente vai lembrar, a gente não esqueceu quanto espírito. Mas aqui nós temos uma nova oportunidade todo dia. Não fique vinculado ao passado, mas olhe a expectativa que você tem de presente. Quantas possibilidades nos são oferecidas para fazer de forma diferente, melhor. Então você vai ficar pensando no passado? Se cobrando, se culpando e culpando os outros? Não. É a oportunidade de fazer de novo, novamente, de uma forma muito melhor. Então nós temos que nos ocupar do presente, do agora. E deixa o passado para lá que já passou. O espírito não esquece. No mundo espiritual a gente vai saber de tudo, lembrar de tudo e dar valor somente às coisas que são boas. Quanto mais ignorância, mais atraso. Pode falar. O que são os sonhos? Sonho? Pega a questão 400 e seguinte do livro dos Espíritos, vai explicar sobre os sonhos e o sono. O sonho a gente poderia classificar em 3 pontos aqui, rapidinho, né? Porque já está passando o tempo. O que a gente comentou? O espírito não dorme. Ele se liberta, ou melhor, se solta um pouco do corpo físico, os ossos afrouxam, e ele volta aonde? Ao mundo espiritual. Então, quando eu volto ao mundo espiritual, eu carrego quem? A mim mesmo. E eu tenho o meu passado, toda essa história de passado comigo. Então muitas das impressões do passado estão onde? Em mim.
eu tenho as preocupações daqui. Não deveria, mas tem. E tenho uma visão também de futuro. Olha o que eu preciso passar, olha o que eu preciso fazer. Só que quando eu volto para cá, esse corpo, esse cérebro, não tem o registro daquilo que eu vivenciei aonde? No mundo espiritual. Então, ele vai pegar aquilo e tentar decodificar de acordo com a experiência que eu tenho nessa existência. Por isso que dá uma misturada danada, não dá? Então, o que é importante do sonho? Somente aquilo que você sentiu. Não se ocupe do sonho. Não se ocupe dele. Porque você vai entender somente fora e não aqui. Porque está misturando o teu passado, a tua realidade aqui e projeções que você pode estar pensando em futuro. Vamos pegar uma pessoa ansiosa que vai fazer uma viagem daqui a um mês. Como é que ela fica? Ela já quer fazer a viagem agora, não é? Ela nem está vivendo essa realidade, está pensando na viagem. Então tudo no espírito fica mais latente. Só que quando ele volta para o corpo, esse corpo de novo, esse cérebro não tem esse registro. Então vai mostrar isso com impressões que não são as reais. Então o que é importante? Que você sentiu. Sentiu. Ah, foi bom. Maravilha, não foi bom. Então, vamos seguir a vida. Não fique se ocupando. Tinha gente falando, nossa, sonhei com pessoa que já morreu, será que eu vou morrer? Sonhei com pessoa que já morreu. Que morreu? Mas se algumas vezes vem um aviso em sonho, falou, isso daí acontece lá em outro. Quando eu estou olhando para frente, eu posso enxergar onde? Para frente. Pode ser, ó. Se você continuar aqui, você vai ter um sonho. Você vai. Não é isso. É quando eu estou no mundo espiritual. Aí eu venho com aquilo alerta. Opa, preste mais atenção. Se você continuar por esse caminho, você pode cair. O que é premonição? Nada mais é do que você enxergar um pouco para frente. Você está em cima e enxerga um pouco para frente. É só isso. Mas não vamos ficar ocupando dos sonhos. Vamos ocupar o que eu preciso fazer agora. E voltando de novo na pessoa que morreu. Imagina, você teve a oportunidade de encontrar com aquela pessoa. Encontrou aquela pessoa. Então é bom, proveitoso. Não é para ter medo, né? Achou, vai me levar. Não se preocupe. Quando chegar a tua hora, chegou a tua hora, não tem conversa. Né? Então é isso que vai acontecer. Sonhos e sono. Questão 400 e seguintes. Estuda um pouquinho lá, ajuda a clarear. Respondi? Tá bom. Mais alguém? Quem? Peraí, quem? Não, eu falei do sonho. Você não falou do sonho? O jogador quis estudar. Pode falar. Eu vou fazer essa pergunta porque as meninas que trabalham comigo prometi que eu ia fazer. Com relação assim às mulheres, como se explica o fato, né, das alterações hormonais causarem tanto impacto na vida física, né, porque tem as dores, né, as alterações físicas, e também impacta na vida social, né, o estresse, enfim, tudo isso. Como que se Você explica? colocou uma pergunta que a gente queria que responder aqui, em cima de uma análise muito mais profunda, né? Porque ela envolve aspectos que a gente vai falar de alma, para falar de sensações e emoções, que é um pouco abrangente. Então eu vou tentar aqui resumir o máximo possível, tá? Nós temos que entender o seguinte, voltando, o espírito no mundo espiritual não tem o corpo físico. Então no mundo espiritual você não sente frio, não sente fome, não sente nada relacionado ao corpo, não tem prazer, tá? Não tem. Nós precisamos do corpo. Então o corpo é uma ferramenta para que nos ensine a ter sentidos. Os sentidos são do corpo, não é? O ver está onde? Está no corpo. Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, mais, olfato, tato e paladar, certo?
Para isso eu preciso de quem? Do corpo. Se eu não tiver o corpo, eu não tenho 5 sentidos. Então o corpo me faz aprender por isso. Ah, legal. Eu sou espírito evoluído? Não. Então eu sou um espírito aí um pouco atrasado, certo? Assim, no sentido de ignorante. Ah, legal. Então eu sou um espírito que muitas vezes não gosta de ser contrariado, não é assim? Não gosto. Tá bom. Se eu já tivesse sublimado isso, talvez eu precisasse de um corpo diferente. Mas como eu ainda não sou, eu preciso desse corpo. Então, quando eu estou animando o corpo, eu não sou mais um espírito. Eu sou uma alma. É um espírito animando o corpo. Qual a diferença nossa para o desencarnado? O desencarnado não está vinculado a corpo físico. Nós estamos vinculados a um corpo físico. Então, eu sou uma alma, estou animando um corpo. Esse corpo tem um sistema nervoso central, tem um cérebro que comanda. Quem comanda esse cérebro? Eu. Então, quando eu estou um pouco irritado, eu vou estimular esse cérebro a produzir determinados hormônios. Esses hormônios vão causar o quê? Um impacto. Aonde? No corpo. Então, olha só, Kardec pergunta: o corpo interage com o espírito? Interage. E o espírito interage com o corpo. Então, são necessárias. Então, as emoções, elas não são do corpo. Elas são do espírito encarnado. Ó, do espírito encarnado. Então, a TPM, né? Quem tem TPM? Espírito do sexo feminino, certo? Antes de terminar, questão 202 e 203. Ela fala sobre o sexo nos espíritos. Espírito não tem sexo. O que determina a escolha do sexo? De acordo com as suas provas. Aquilo que você precisa aprender. Então nós reencarnamos em corpos masculinos ou em corpos femininos. Então, para aprender o que é uma TPM, eu preciso estar em que corpo? Feminino, certo? É um corpo feminino. Então, esse corpo feminino, como eu sou um espírito animando esse corpo, uma alma, as emoções que são frutos ainda daquilo que eu carrego em mim, associado ao corpo, vai manifestar dessa forma. Então vai criando essas emoções, fruto ainda da minha condição como espírito, e isso vai fazer o quê? Vai reagir comigo, espírito, e aí eu vou manifestar irritação, né? E uma série de outros comportamentos. Errado ou certo, não tem nada errado, nada certo, é só uma experiência. Então o corpo interage comigo, o espírito interage muito. E eu vou interagir com o corpo? Muito. É uma via de duas mãos. Então as emoções, que são essa descarga que o cérebro produz, ela vem do espírito e do corpo. O corpo me faz sentir e eu reajo dessa forma, e isso se manifesta onde? No corpo. Por isso que eu falei que é muito complexo de explicar, mas é o corpo interagindo com a mente e a mente interagindo com o corpo. Quando a gente evoluir, o corpo evolui, que aí talvez isso não aconteça mais, porque não é mais necessário. Não sei se ficou boa a resposta, porque eu falei, ela é abrangente, não é tão simples, né? Também ela faz parte da minha prova, né? Faz parte do seu processo de aprendizado, né? De todo mundo, porque assim, o feminino oferece um determinado gênero de sentido e o masculino oferece outro determinado gênero de sentido, mas é o sentido, para que o espírito vá tendo bagagem e experiência.
Então tudo aquilo que o corpo oferece, o espírito usa, mas ele também interage entre aqui e ali. Corpo, perispírito, espírito. Espírito, perispírito, corpo. Esses aqui. Contato, passa para cá e esse sente. Esse devolve através de emoções que vão ser expressas no próprio corpo físico. Tá? Ainda tem muita coisa para falar sobre isso, mas resumindo, mais ou menos é isso, tá bom? Ficou respondido? Ficou respondido? Mais alguém ou vamos aí? Já são 9? 9 e tanto já. Tá, mais uma. Mais uma, vai. Pra gente terminar. O que foi? Não tem gente que não. Ah, tem mais gente aqui, desculpe. No caso, assim, né? A reencarnação para nós é uma lei para evolução da nossa faixa aqui, né? E os espíritos, né? Lá em cima, aqui, desde o início, vamos dizer assim, do nosso mundo, Big Bang e tal, eles passaram por um processo de reencarnação em outros mundos para ser tão evoluído de Jesus, né? Muito boa a sua Passaram por pergunta. outro processo? Eu vou te fazer uma pergunta. Se não fosse assim, Deus seria justo? Não. Entendeu? Então, todos os espíritos do universo sem fim são criados simples e ignorantes e passam por toda a cadeia evolutiva até atingir o estágio de espírito puro. Todos. Não tem como. Então, isso é uma lei divina, uma lei natural. Senão Deus não seria justo. Então, Jesus passou por tudo isso. Por isso que ele é nosso modelo e guia. Ele passou, ó. Tudo que vocês estão passando aqui, já passei. É fácil. Pegue a sua cruz e vem. Então a lei, ela é universal para todos os espíritos. Aqueles que já chegaram ao grau de pureza, saíram do mesmo processo do átomo primitivo para chegar a espírito puro. Respondi? Pode falar que a gente vai ter que encerrar. Dá tempo? Não dá tempo. André, você sempre fala pra gente que a pessoa que pode causar um mal maior somos nós mesmos, né? No caso, quando a gente mesmo, por exemplo, eu dou um tiro em mim mesmo. Quando eu reencarno, ou eu posso ferir meu perispírito? Olha só, o perispírito ele vai ficar impresso, não registrado. Existe muita confusão na literatura. Por quê? O espírito, quando ele passa de um mundo para o outro, ele vai constituir o perispírito dele da matéria elementar daquele mundo, do fluido daquele mundo, e não desse que ele largou. Então, o registro está no espírito, mas a impressão está no perispírito. Por isso que quando a gente vai reencarnar, a gente traz as chamadas marcas da reencarnação anterior, ó, impresso. Então, se você deu um tiro, você quis interromper com a sua vida, deu um tiro no teu coração, provavelmente na próxima encarnação você já vai vir com o coração todo problemático, porque ficou impresso no perispírito. Então, o perispírito que fica com a marca, mas não com o registro. Registro é no espírito. Tá? Então, tudo que você fizer vai estar impresso ali, a marca. Por isso que o espírito muito atrasado, ele não consegue transmitir luz, como se ele estivesse opaco. E o outro já está iluminado. Por quê? Porque o perispírito vai refletir isso. Quanto mais evoluído, melhor. Respondi? A gente vai ter que encerrar, né? Já são quase 9h10. Quantos ficaram? 3. Tá, o que a gente vai fazer? 3, né? Mas é que a gente tem criança na infância. E aí as crianças começam a ficar impacientes. 1 hora só, né? Já passou o tempo. Então a gente vai deixar essas 3 para uma próxima vez, tá? Se for possível, a gente vai
vai fazer isso aí a cada 30, 40 dias. Tá? Para ir trabalhando dessa forma. Tá bom, Cíntia e Jéssica? Uns 40 dias mais ou menos vai repetir. Tá? Pela atenção.